bem. Alexei Navalny, um dos principais opositores do tirano Vladimir Putin, morreu aos 47 anos em uma colônia penal russa nessa sexta-feira. Antes de sua prisão, Navalny ficou conhecido por ser uma voz crítica à administração de Putin, acusando o governo do tirano russo de corrupção generalizada. Em agosto de 2020, ele foi envenenado pouco antes de embarcar em um voo na Sibéria com destino a Moscou. Navalny passou mal no avião e foi socorrido. Após se recuperar na Alemanha, o opositor de Putin retornou em janeiro de 2021 à Rússia. Aliás, queria até acrescentar um detalhe aqui, porque estava relembrando esse episódio. Antes de embarcar nesse avião, quando ele retornou à Rússia em janeiro de 2021, ele publicou um filme intitulado Putin's Palace, The Story of the World's Largest Bribe, né? A história do maior suborno do mundo. A gente que mora aqui no Brasil e lida com mensalão, petrolão, a gente começa a querer competir. Peraí, acho que o petrolão foi maior. Mas o Navalny colocou lá como o maior suborno do mundo. Esse vídeo ficou disponível lá no YouTube e mostrava a história lá de uma vila de 1 bilhão e 300 milhões de dólares no Mar Negro, que tinha todos os luxos que um ditador poderia sonhar em ter. Né? Bar, pista de hóquei, heliporto, vinhedo, umas coisas de ostras lá, tinha uma igrejinha também. O Putin, né? Ele, como alguns políticos brasileiros fazem, ele afeta uma religiosidade. E aí o vídeo mostrou os custos exorbitantes, todas as manobras contábeis, os truques financeiros envolvidos na construção do palácio. O Navalny tinha entrevistado gente ali da construção civil, e tudo tratado com um certo humor, com um certo dinamismo. Então ele incomodava, de fato, o regime. E o regime persegue aqueles que o incomodam. Os regimes autoritários são assim, sejam autocratas autoritários, do tipo que chega a ordenar as tropas a invadir outro país, seja, numa outra esfera, num outro grau, populistas autoritários como a gente tem no Brasil. Então o Putin voltou para a Rússia. Obviamente muita gente que não tem o amor pela causa que ele aparentemente tinha, pensa, por que ele voltou, né? Quer dizer, se ele não tivesse voltado, de repente ele estaria vivo hoje. Mas cada um com as suas batalhas, e nós vamos comentar a respeito disso. E o relatório do Serviço Penitenciário Russo traz poucas informações sobre as circunstâncias da morte, afirmando que Navalny sentiu-se mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência quase imediatamente. O documento também diz que a morte súbita está sendo investigada. Yulia Navalnaya, viúva do opositor de Putin, afirmou que o Kremlin mente constantemente e que o tirano responderá pela morte de seu marido. Até comentei no X, o antigo Twitter, que a viúva do Navalny, ela é mais firme do que Lula e Bolsonaro, que passaram pano aí para o Putin em diversas oportunidades. Então, eu começo passando a bola aqui para o Duda Teixeira, que escreveu sobre o assunto na Cruzoé. Ainda tem, enfim, vários aspectos aí para a gente abordar. O que você destaca inicialmente, Duda? Eu gostei disso que você falou da morte da oposição, e porque o Putin, quando ele mata o Navalny, a gente olha, então, puxa, mas quem então agora é o rival do Putin, né? E não tem mais ninguém. O Putin, ele está no poder já desde 1999, e ele é um dos tiranos mais truculentos que tem. Ele mata as pessoas, envenena, o veneno é uma tática ali muito usada pela Rússia, não só dentro da Rússia, como fora da Rússia, né? Envenena um monte de gente ali no Reino Unido. E veja, Felipe, que um possível rival era o Prigozhin, né? Que o avião foi derrubado no ano passado. E o Então, Putin sempre diz que está investigando, né? Ele tem esse cinismo psicopático. Ele vem a público fingir que não tem nada disso, que aconteceu uma fatalidade, que tudo está sendo investigado. Exato.
Então, assim, né, não tem ninguém hoje, né, que possa ser um concorrente ao Putin. Ele é tão truculento que ele é até um grau acima dos ditadores aqui da região. Se pensar, por exemplo, o Maduro, a gente sabe que tem a Maria Corina Machado, tem o Henrique Capriles, tem o Leopoldo Lopes, tem outras figuras, tem o Juan Guaidó, estão todos vivos. Vários dos quais foram presos ou tornados inelegíveis, mas ainda não foram mortos, né? Estão Espero que não seja. vivos, exato. Na Nicarágua, o Daniel Ortega, que ele fez? Ele prendeu todos os rivais, depois ele esperou um tempo, pôs no avião e mandou para os Estados Unidos, né. Então, assim, mesmo comparando com esses outros tiranetes aqui da região, o Putin, ele é um passo além. E essa coisa do Navalny estar caminhando e ter um mal súbito, a gente nunca vai saber se ele foi envenenado ou não, essa investigação a gente nunca fica sabendo, né, dos resultados. Mesma coisa com a investigação aí do avião do Prigozhin, mas, o que a gente sabe é que ele estava numa colônia penal, uma das mais duras que tem, né, na Sibéria, e que ele estava lá preso injustamente. As acusações ali todas eram besteira, né, tipo ele não ter comparecido na delegacia quando ele já tinha uma acusação, é tudo coisa forjada. Então, uma vez que ele era um preso político, preso injustamente e morre dentro da prisão, aí a gente tem que responsabilizar a Rússia. E vários aí dos líderes, internacionais que se posicionaram depois da morte do Navalny falam isso claramente, né, a Rússia é responsável pela morte dele. Duda, sexta-feira, 18h42 nesse momento. Você já viu alguma notinha do Itamaraty? Nada, nem do Itamaraty, nem notinha do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Estou esperando aqui, Felipe. Não vou embora hoje se não tiver essa notinha, hein? Tem um Ministério de Direitos Humanos no Brasil que não se pronunciou em relação a essa barbaridade, a um opositor sendo morto por um regime tirânico. Quer dizer, esse governo Lula, que fala grosso contra os judeus, que demoniza Israel, como a escola de samba Vai Vai fez com a polícia, esse governo, ele se cala. O que eu tinha falado aqui ontem? Foi ontem no programa. Ontem ou anteontem, acho que foi ontem mesmo, né? Que o Lula, ele falava essas barbaridades a respeito de Israel, somando narrativas, né? São os números do Hamas, com narrativas da Al Jazeera, com o anti-americanismo do Celso Amorim e tal, e aí ele produz aquelas bravatas absolutamente asquerosas e antissemitas, né? E aí eu comentei que ele não fazia o mesmo em relação a Vladimir Putin, que ordenou a invasão na Ucrânia sem que a Rússia tivesse sido atacada, porque Israel foi atacado, 1.200 pessoas foram assassinadas, 239 foram sequestradas, crianças, mulheres, idosos, tudo feito de refém, com homens, evidentemente, também. E aí, agora acontece isso na Rússia e eles ficam caladinhos para comprovar mais uma vez a minha análise. Às vezes eu acho que eu devia agradecer, porque eles comprovam rapidamente, né? Não é que não tivesse comprovado antes, mas eles reforçam. Então, o Lula está calado, o Bolsonaro que foi lá puxar saco do Vladimir Putin na véspera da guerra, né, dizendo que ele era incapaz de cometer um massacre. Não acho que ele seja um chefe de Estado, etc. Também aí tá mais preocupado, né, com o próprio umbigo, convocando o ato aí para tentar fazer uma força política para não ser preso aqui no Brasil. Então, quer dizer, as grandes causas do mundo, usando mais uma vez a expressão do Joaquim Nabuco, né, os grandes dramas contemporâneos universais, o drama humano contemporâneo universal, que era para onde o Joaquim Nabuco olhava no seu tempo, o mais influente dos abolicionistas, não interessa a essas nossas lideranças. O que interessa é exercer aquela agenda ideológica, atacar os supostos inimigos, fazer essa divisão do mundo entre opressores e oprimidos, um discurso populista em que cada um tem o seu conceito ali de povo, de elite, de sistema, establishment, fazer essa dualidade, esse confronto binário, e não interessa o princípio, o valor por trás, não interessa o critério.
Só interessa fazer média com os amigos e atacar os inimigos e pronto, acabou. A questão humana, a compaixão humana com uma vítima de opressão absoluta, ela não existe. É tudo uma grande farsa.